Missionária Márcia Doneda, muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Tarde Viva. Olá, Nayan, tudo bom com você? Boa tarde, que bom estar aqui, tô te ouvindo perfeitamente. Pronto. E você, me ouve? Eu tô te ouvindo legal, tá tudo bem por aqui, graças a Deus. Um ventinho maravilhoso aqui em Pedro Canário, é raro aqui em Pedro Canário ter esse vento, é raro, aqui é sufocante aqui o calor. E aí no Mato Grosso tá muito quente, tá frio, como é que tá o clima aí? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, perdão. Isso, tá ótimo, 30 graus. 30 o graus. O ventinho também, eu acredito que esse ventinho aí deve estar aí, toda a região sudeste, sul, né? Uhum. Mas tá bem gostoso. Esses dias esteve mais quente, hoje está bem mais agradável, né? Show de bola. Graças então, a primavera tá chegando trazendo ventinho pra gente. Ai, que bom, né? Bom demais. Missionária Márcia, o tema de hoje é bem interessante, né? O tema de hoje é bem curioso. Fala pra gente sobre esse assunto, né? Sobre esse tema especial. E por que você escolheu ele pra hoje? Porque hoje é dia dos filhos, é isso mesmo? Não foi coincidência. Então, um dia muito especial, né? E realmente é um alerta para nós, né? Para os pais. E eu quero, na verdade, assim, chamar toda a atenção, todo o foco para o pai, né? Para a família. Principalmente, a gente está falando desse programa aqui, entre pais e filhos. Mas hoje eu gostaria muito de tratar em relação ao pai, a mãe, né? E essa conversa de hoje, ela tem assim, esse objetivo de externar esse cuidado para que nós, como pais, possamos estar observando os comportamentos, alguns comportamentos de risco que estão surgindo aí com as nossas crianças, adolescentes, e que esses comportamentos estão dentro das nossas casas, né? Está muito ligado ao uso excessivo dos tablets, dos celulares, dos computadores, enfim, de toda essa tecnologia que a gente pode, assim, dizer assim. Então, o nosso foco hoje é realmente deixar aqui uma instrução de resgate, não deixar como um peso, como uma culpa, sabe, né? Eu sempre falo assim que eu falo com um espelho gigante diante de mim como mãe, né? Nós temos aí nossos filhos, seja aí de 23, 22 anos, mas requer também mesma atenção, mesmo cuidado, né? Independente da idade. São filhos, não é? São filhos, não deixa de ser filho, né? É verdade. Olha só, então, deixa eu só te interromper rapidamente, porque antes da gente entrar de fato no assunto, eu quero muito que o pessoal que está nos escutando agora já comece a mandar as perguntas, né, para a missionária Márcia Doneda. Então você que está me ouvindo aí, já mande sua curiosidade, sua pergunta, é claro, relacionada ao tema de hoje, né, que é o comportamento de risco, sinais de alerta para os pais. Então, os comportamentos estranhos dos filhos. Então, manda aí já a sua pergunta pra gente, beleza? Você como pai, você como mãe, o que você tem dúvida em relação a esse assunto de hoje? E compartilhe muito o link da 316 agora. Esse é o momento de você mandar para aquele pai, para aquela mãe que precisa muito ouvir sobre isso, beleza? Então faça isso agora, correndo aí, que a gente já vai começar esse nosso papo de forma muito oficial agora com a missionária Márcia Doneda, que sempre nos atende com muito carinho aqui todas as quintas-feiras. Então, o alvo do tema de hoje é o pai, é o filho, é o pai mesmo, né? O recado é pro papai e pra mamãe, não é isso, Márcia? Isso, recado pro pai e pra mãe. Mesmo. E Nayan, assim, levando a cada um de nós como pais a ter esse resgate, né? Como eu disse aqui no início, certo. Não como um peso, como uma culpa, mas que essa instrução que a gente vai ter hoje, essa conversa, ela possa levar a cada um de nós essa reflexão, e essa reflexão que gera mudança de comportamento nossos como pais, né? Que possa haver esse resgate nos relacionamentos, esse resgate ali da confiança, né? E que pode culminar aí na restauração da família, né? Restauração de relacionamentos de pais e filhos, né? Isso então essa é a nossa proposta de hoje, né? Temos que trabalhar com essa visão de entender que a gente sabe que não é fácil essa atividade, essa tarefa que nós temos como pais de educar, né? Bom, sim, pode continuar, né? pode continuar.
Beleza. Então a gente tem essa dificuldade, a gente sabe que isso não é fácil e está comprovado isso. David Ayer, ele diz que ensinar é a atividade mais complexa do homem, né? Então ensinar além de ser esse empreendimento sutil, integrante, ele é muito complexo, né? E se isso é dito a respeito de lidar com o ensino geral, imagine qual a maior responsabilidade que nós temos como pais no ensino da educação dentro das nossas casas, né? Que de forma geral nós acreditamos que os nossos filhos eles possuem as suas necessidades de características físicas, afetivas, emotivas, espirituais, né? E sociocomuns. Então, para que a gente realmente tenha essas orientações, essas necessidades esclarecidas, nós precisamos realmente ter esse diálogo para saber quais são os perigos que norteiam, né? As nossas crianças e qual a nossa postura como pais. E interessante, Nayan, que olha só, nos primeiros anos de vida de uma pessoa, de uma criança, vamos lá, primeiro ano de vida dos nossos filhos, quem mais ele vê, mais ensina ele. Olha aí. Interessante. Quem mais ele vê, mais ensina ele. Quem mais ele vê é quem discipula ele. Quem mais ele vê é quem constrói o seu interior. E os nossos filhos? Quanto tempo os nossos filhos nos veem? Né? Quanto tempo nós ficamos com os nossos filhos? Então, nunca... às vezes a gente vê os nossos filhos fazendo algumas ações, falando algumas coisas e diz, mas eu nunca ensinei isso para o meu filho. Onde ele aprendeu a falar assim? Onde que ele aprendeu a ter essa atitude? Né? Mas aí a gente vai perceber que nós precisamos dedicar esse tempo. Será que nós estamos ensinando porque passamos esse tempo com eles? Nós estamos discipulando eles? O que realmente está dentro de nós, pela nossa presença do lado. Nós falamos isso semana passada, né? O que ele tem aprendido. Se o seu filho fica ali meio período na creche, meio período lá com a avó, e às vezes passam 1 hora, 2 horas com você lá no finalzinho da noite, que eles estão já dormindo, já indo já para o quartinho, já descansando, e qual é o tempo? O que nós vamos imprimir na vida dos nossos filhos? Qual o ensino? Que discipulado que eu estou deixando? Né? O que eu estou cooperando na construção do seu interior, se eu não tenho esse tempo com ele, né? Então, é importante, né, a gente observar, acompanhar os nossos filhos, observar os comportamentos, né? Orientar eles em relação aos perigos da internet, né? A não ficar adicionando pessoas estranhas para não passar informações ali nas redes sociais, e que estejamos atentos a qualquer mudança comportamental deles, né? Quando o pai ou a mãe passa esse tempo com o filho, quando ele acompanha, ele tem condições ali de fazer essa observação muito bem fácil. Só que, na verdade, Nayan, o que acontece? Hoje o pastor Aguinaldo falou muito isso de manhã, né? Sobre a questão da pandemia. Sim. A pandemia, ela potencializou o uso da tecnologia, né? Verdade. Então, aí você está trabalhando, tem entretenimento, acaba sendo fuga, ou às vezes escape. Então a gente fica o tempo todo online, né? Eu não estou aqui condenando aqui a internet, né? Só estou dizendo o seguinte, a internet, ela possibilita você fazer várias coisas, até curso de capelania escolar, estão fazendo aí online, todo o Brasil. Mas a gente precisa saber que nós temos limites, né? Nós precisamos ter esse limite. E só para a gente ter uma noção, Anayan, olha aqui, nós falamos com muitas pessoas, mas raramente conversamos com alguém. Sim. Quantas pessoas você já falou no WhatsApp hoje? Várias. Muita gente. Quantas pessoas você ligou e você conversou com ela hoje? Algumas. Entendeu? Então a gente tem muito mais facilidade para estar lá, manda uma mensagem rapidinho, né? E sem falar, né, que por talvez esse estilo de vida que nós estamos vivendo agora, que até foi potencializado aí na pandemia, nós
temos condições de falar de muitos assuntos. Nós falamos de política, nós falamos de economia, de fé, do clima, mas nós temos dificuldades para falar de nós mesmos, né? O falar é terapêutico. O falar, eu amo sentar, conversar, eu amo ter essa pedagogia da cadeira. É sentar ali e tomar um café, né? Então, essa conversa de hoje, nós queremos realmente trabalhar sobre isso. Para que todo esse isolamento, todo esse cantinho que às vezes as nossas crianças, os nossos filhos, vamos colocar aqui filhos, porque hoje é o dia dos filhos, né? E os nossos filhos ficam ali no cantinho na internet. É mais fácil, né? É mais fácil eu vou ligar o celular, eu entregar para ele, do que eu ter aquele tempo de explicar para ele, olha, tem que fazer isso. Olha, tem que ter isso. Olha, você tem que essas atividades. Mas a gente não tem paciência, às vezes não tem tempo, né, para ensinar, porque ensinar exige de nós tempo, né? Então, isso pode gerar uma situação ali de um transtorno, de ansiedade, de compulsividade, de depressão. Então, pode acabar se tornando ali um sofrimento. E o Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde diz que para quem está nesse tipo de sofrimento, de isolamento, de depressão, conversar com alguém com quem se pode confiar, muitas vezes é o primeiro passo rumo ao tratamento, né? Tá vendo? Então, essa conversa, esse diálogo, essa mudança de status aí, de Deus estar presente, Deus estar na vida do meu filho, e às vezes fala, mas é a extensão do que nós falamos semana passada. Isso é algo que, às vezes, a internet, esses comportamentos de risco, vai gerar no coração das nossas crianças, dos nossos filhos, para suprir essa necessidade, né, para suprir a falta da presença, e estar ali com... E interessante, Nayan, que a gente tem conversado com vários... Eu tenho conversado com várias gerações, tá? E nós fizemos um levantamento, uma pesquisa aqui num batalhão, e alguns soldados, rapazes aí de 18, 20 anos, e nós conversamos com eles e fizemos uma palestra nesse sentido, e eles falaram, muitos deles dizendo assim, eu não posso confiar, eu tenho dificuldade de confiar. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Olha. Ele diz assim, como eu vou saber que essa pessoa vai honrar a sua palavra? Que eu vou confiar a ela um problema? E eles falavam, eu tive muitas decepções com pessoas que eu costumava abrir meu coração. E eles muitos dizem, muitos deles familiares. Então hoje eu tenho dificuldade de criar laços com alguém, né? Eu não confio... Aqui estão dizendo para a família, eu não confio na minha família para compartilhar qualquer trauma. Porque às vezes aqueles que estão mais próximos são aquelas pessoas que às vezes não entendem, próximo que eu digo assim, está caminhando junto, não entende, né? E outros falam assim, buscar alguém, porque nessas palestras a gente trabalha, conversa com alguém, né? Se aproxime, principalmente para jovens, crianças também, a gente tem trabalhado isso, para os pais. E muitos dos jovens ainda continuam dizendo o seguinte, olha, chega, me embrulha o estômago e imaginar compartilhando algumas informações com umas pessoas que eu não... Sabe? Então, a gente precisa resgatar isso com os nossos filhos, de ter essa confiança, de resgatar esse relacionamento, a confiança dos nossos filhos, né? E no meio dos alunos ali, que são considerados hoje problemáticos, eu descobri que a maioria deles era falta de atenção. Eles tinham pouca atenção. Alguns alunos que eram considerados assim, praticamente quase que já excluídos, super problemáticos, eles, porque alguém não teve condições de sentar com eles, para ouvir eles, para dar uma orientação talvez clara e amiga. E tem pais também, às vezes tem pais. Nós tivemos muitos casos de pais e mães que vêm até a escola, né, como a gente trabalha com capelania, e eles não sabem, eu não sei o que fazer com os meus filhos. E eu não tenho com quem falar, eu não tenho uma pessoa com quem eu posso confiar, uma pessoa que eu posso me aproximar, pedir um conselho,
né? Porque a gente percebe, né, que também ninguém sentou com eles. E hoje a gente percebe que muitos pais, eles não tiveram isso. E eles estão reproduzindo com seus filhos o que eles receberam, né? Mas hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui e de fazer esse resgate. A gente percebe aí que tem tantas coisas acontecendo, tem esses comportamentos de risco que a gente pode perceber, serve de um alerta para nós, né? Mas nós podemos sim fazer a diferença, nós podemos mudar tudo isso como pais, conquistar a confiança dos nossos filhos, sentar com eles e estar perto deles para ensinar, estar perto deles para discipular, estar perto deles para imprimir os princípios e valores que vêm do Senhor. Márcia, olha só, olha só, deixa eu ver se eu vou conseguir te fazer essa pergunta, vai ser meio que duas em uma, né? Primeiro, eu queria que você citasse alguns comportamentos de filhos que são considerados comportamentos preocupantes, né? E aí, já emendando, né, uma pergunta na outra, seria isso que você citou aí, essa falta de conversa, essa falta de diálogo que tem sido o principal erro dos pais em relação a esses filhos que têm tido esses comportamentos? Dá para você pegar aí as duas perguntas? A primeira pergunta está relacionada quais são? Quais são os problemas? Quais seriam, né, esses comportamentos? Quais seriam essas atitudes diferentes, né, que a gente tem dos filhos? Quando a gente percebe que de repente a gente fez algo errado, né? A gente não se comportou da maneira certa, não educou da maneira certa, não conviveu da maneira certa. Quais são esses comportamentos que vêm? Qual é a consequência disso? Jóia. Bom, aqui nós podemos pensar dos dois lados, né, Nayan? A gente pode estar pensando tanto do comportamento dos pais, tanto do comportamento dos filhos. Mas, primeiramente, em relação aos pais, é muito importante nós chamarmos para nós a responsabilidade. E a gente percebe, biblicamente, aí, os princípios cristãos, que o primeiro Adão, ele colocou a culpa na mulher, que Deus havia lhe dado. Sim. Mas o segundo Adão, ele assumiu toda a culpa da humanidade, né? E resolveu toda a situação. E que nós possamos também ser como Jesus, né? E dizer, olha, eu estou aqui para abençoar a minha casa, estou aqui para para resgatar a minha família. Eu estou aqui percebendo que, diante da situação que a gente está vivendo hoje dentro das nossas casas, que é resultado aí, vamos dizer, eu acho muito interessante quando o Dr. Luiz Rojas, que é o médico psiquiatra, ele diz que está acontecendo assim, uma tragédia silenciosa dentro das nossas casas e que envolve as joias mais preciosas que nós temos, que são os nossos filhos. E ele traz para a gente algumas estatísticas de doenças relacionadas à doença mental da infância, que realmente está atingindo aí algumas proporções gigantescas e epidêmicas aqui no mundo, né? E ele compara aí, ele diz que nessas estatísticas, de uma em cada 5 crianças estão com problemas de saúde mental, né? E que foi diagnosticado também 43% do TDAH relacionados a essas crianças. TDAH é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A criança, elas recebe muitos estímulos com imagens. Então, todas essas imagens acabam gerando para ela um déficit de atenção, mas com hiperatividade. Não, ela tem que mostra uma imagem, você já tem que mostrar outra imagem por seguinte, porque elas ficam com dificuldade de focar a imaginação naquela figura. Ou então, se você vai contar uma história que não tem imagem, tá complicado, porque eles estão tendo dificuldades de concentração. Houve também, diante desses aumentos dessa doença aí, de 37% da depressão de adolescente a gente já foi observado. E 100% da taxa de suicídio, né, entre crianças de 10 a 14 anos de idade. Então, essas crianças, elas estão sendo muito superestimuladas com objetos materiais, como uma troca de celulares, presentes,
para suprir essa falta da presença dos pais, né? Eu sempre falo que todo excesso esconde uma falta, né? Então essas crianças e adolescentes, eles estão sendo privados de viver uma infância, de viver uma adolescência, uma juventude ali saudável, estão sendo privados de ter pais emocionalmente presentes, estão sendo privados de limites, de uma alimentação equilibrada, uma alimentação na hora certa, de ter um sono adequado, dormir e acordar na hora certa, né? De espaços livres, né? De jogos com a família, de relacionar, de ficar brincando juntos. Então, muitas dessas situações aí a gente percebe que é o uso excessivo dessas tecnologias para suprir uma necessidade que é a falta dos pais. Acaba tendo esse excesso, né? Esse excesso de computadores, esse excesso pela falta da presença aí do pai, da mãe, de alguém que transmite ali essa segurança para as nossas crianças, para os nossos filhos. E Nayan, já eu falo aí das dificuldades, mas olha só, alguns adultos que entendem de tecnologia, eles, de tecnologia e celulares, aplicativos, eles afastaram os seus filhos dela. E porque a gente sabe que tem os benefícios da educação infantil, mas eles são muito limitados, né? O benefício de telas na educação infantil, mas são muito limitados. Às vezes uma criança que estudou na pandemia, uma criança que estuda em sala de aula no físico, no presencial, é totalmente diferente. Claro. Então é muito limitado hoje, não é? Exatamente. Totalmente limitado. Então, o que acontece? Olha só, Bill Gates, conhece pouco tecnologia? Só um pouquinho. Né? Ele diz, não temos telefones na mesa e quando comemos, quando estamos comendo, só demos celular quando completarem 14 anos de idade. Repete de Bill Gates aí, que falhou um pouquinho a sua voz aqui na conexão. Tá. O Bill Gates, ele diz o seguinte, que nós não temos telefone na mesa quando nós estamos comendo. E só demos celular para os nossos filhos quando eles completaram 14 anos de idade. Olha aí. Steve Jobs, o criador da Apple. Em casa, limitamos o uso da tecnologia para os nossos filhos. Né? Por que ele proibia o uso dos iPads, da tecnologia para os seus filhos? Porque sabem que a tecnologia foi feita para viciar mesmo, para você ter essa dependência, né? Então, estudos relacionam aí o uso excessivo de telefones de celulares e smartphones para adolescentes, relaciona com a falta de sono, com a dificuldade de relacionamento, que tudo é para ontem, né? Tudo é no estralar dos dedos, com risco de transtornos de depressão e até suicídio, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, porque a internet, ela é um espaço público como as ruas, praças, praias, não só os nossos amigos, pessoas que a gente conhece, que a gente confia, que navegam nela, né? Então, por isso, esse espaço aí, ele deve ser acessado com atenção, com cuidado, com segurança, para não correr os riscos. E hoje a gente não vê isso, né, Nayan? A gente vê crianças aí com 2 anos de idade, lá no seu cantinho, no sofá, escondidinho lá, silenciosamente assistindo os vídeos no seu, né? Às vezes até com fone de ouvido. Baixa isso aí, menino, coloca o fone de ouvido, né? Exatamente. Então, e outra coisa, quero compartilhar aqui um fato, né, que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul, em 2017, se não me engano. Nós tivemos aqui na cidade de São Gabriel uma situação muito triste, onde nós tivemos muitos casos de adolescentes que tiraram a vida, um seguido do outro. Eita. Adolescentes, assim, de 5 adolescentes, em uma semana tirar a vida, tá? E por quê? Porque essas crianças, esses adolescentes estavam ligados na internet, eles estavam recebendo orientações, isso é. Então, o que é? O maior tempo que nós temos
com as crianças é o que a gente vai ensinar, é o que nós vamos discipular. Quem passa o maior tempo com eles, com os adolescentes, é o que vai formar o seu interior. E o delegado, ele assim, ele observou toda aquela situação e disse o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa. E ele fez uma alerta, ele foi na mídia, ele foi na TV e chamou todo o pessoal da cidade dele e diz: eu conclamo toda a população de São Gabrielense assim, para que nesse momento vocês como família busquem a Deus, né? Vão para as missas, vão para os cultos, levem seus filhos. E aí chamando as famílias: olha, vocês precisam olhar os celulares dos filhos de vocês, não como desconfiança, mas como uma questão de cuidado. Se aproxime dos filhos de vocês. Gente, um delegado, né, fazendo esse clamor. Quase, né? Que desesperado, né? Ele estava desesperado, porque, olha, era triste de ver, sabe? Toda semana a gente recebia, quase todos os dias a gente recebia que adolescente tirou a sua vida, a questão do suicídio, né? Então, aí uma coisa que eu achei interessante que ele mencionou, ele diz o seguinte: se as famílias estiverem fortalecidas, mesmo que apareça um louco com esse tipo de ideia, essa ideia não vai disseminar no coração e na mente desses meninos. E não é verdade? Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, com as tecnologias, com os nossos filhos. A gente sabe aí quantos homens que realmente entendem de tecnologia e queriam que seus filhos vivessem afastados delas. Então, esses comportamentos de risco podem levar as nossas crianças a uma mudança brusca mesmo no seu comportamento. Aquela criança que era agitada acaba ficando isolada, aquela criança tem dificuldade de dormir, dificuldade do sono, né? A gente sempre faz palestra aqui para os adolescentes nas escolas e a gente fala assim: olha, vocês estão dormindo muito cedo, né? Porque assim, eles estavam dormindo 3 horas, 2 horas da manhã, né? E assim, totalmente acaba tendo um distúrbio de sono, eles não conseguem dormir, a mente fica lá trabalhando até desligar para conseguir dormir. Aí no outro dia às vezes tem que acordar cedo para ir para a escola, aí às vezes dorme até 1, 2, 3 horas da tarde. A gente já tem casos de adolescentes assim, que mudou totalmente, radical, a maneira de dormir, né? Acaba tendo ali esse transtorno aí de alimentação, comendo muito, ou comendo nada, comendo muito pouco. Então a gente pode perceber, hoje mesmo, olha, nós temos aqui cidades que estão pedindo para a gente fazer uns trabalhos lá com os jovens na escola de ensino fundamental 1, 2, lá no 8º, 9º ano e os primeiros anos do ensino médio. Sim. E o diretor, né, registra para a gente: faz muito tempo que nós não tínhamos dificuldades brigas na escola. Assim, dificuldade de relacionamento. E agora é o que mais a gente está sendo solicitados, porque eles estão tendo dificuldade de se relacionar. E aí, se você pode perceber na casa, com os pais, com as mães, né? Como está o relacionamento dos seus filhos? Eles estão ansiosos, estão nervosos, estão inquietos, falta de paciência, não consegue dormir direito, rosto triste, falta de vontade de brincar, birras, né? Às vezes até medo ou dificuldade de separar dos pais, sentimento de inferioridade, fraco rendimento na escola. Mas esse fraco rendimento da escola, a gente percebe que tudo isso, mas acaba potencializando tudo isso, né, Nayan? Então, é algo que nós precisamos ter essa lente, ter esse olhar um pouco mais aguçado. Como é que está meu filho, né? Ele está bem? E às vezes isso pode até desencadear em um transtorno de uma ansiedade, de depressão. E aí, você percebeu alguma situação assim, que nós temos aqui tantos psicólogos que eles realmente dizem que a depressão infantil, a depressão de adolescente, leva as crianças porque elas acabam ficando vulneráveis à situação de risco, que acaba de uma forma muito aberta ali,
intenso ligados na internet, né? Sim. Então observa esses comportamentos no seu filho e procura ajuda médica, psicológica, porque é muito sério, principalmente na adolescência isso, porque ele pode levar isso para a idade jovem, adulta, e à medida que ele vai crescendo fisicamente, essas emoções também vão se potencializando e eles precisam realmente desse cuidado, dessa orientação, desse nosso olhar também como pai, né? Perfeito. Então, pode-se dizer então que o erro de fato dos pais, ou o principal, seja essa falta de aproximação, né, Márcia? A falta de tempo com os filhos. Uma vez que eu tenho pouco tempo com os meus filhos precisam preencher o tempo com outras coisas. E naturalmente, no tempo de hoje, nessa geração, o que se tem preenchido o tempo das crianças, dos adolescentes, é a internet, né? Você até citou aí esse exemplo dos jovens lá que se suicidaram e tal. O delegado até pediu, pelo amor de Deus, nas mídias. Eu me lembrei de um caso que aconteceu em Vitória da Conquista no final do ano passado. Vitória da Conquista é minha cidade natal, né? E a gente tem um contato com o pessoal da Igreja Batista Nova Esperança de lá. E o filho de uma irmã, ele se suicidou. Encontraram o corpo dele depois já de alguns dias que estava desaparecido, e quando foram olhar, e ele era um menino muito retraído, né? Ele ia para a igreja e tudo mais, mas não conversava muito, e enfim, tinha uma vida ali muito no quarto dele, no computador dele e tal. E aí depois que encontraram o corpo dele, estava enforcado no meio do mato, ali próximo à casa, numa área rural próximo à casa. Encontraram no celular dele, quando foram investigar, todas as orientações que ele tinha através da internet, com pessoas de fora do país, né, que deram todas as orientações de como fazer para se suicidar. Assim, um plano perfeito para o suicídio. O tipo de corda, como amarrar, qual é o lugar para ir, qual o tempo você deixar para a pessoa encontrar uma carta, um bilhete para, enfim, né, ter uma noção de onde possa estar o... Enfim, todas as orientações. E eu fiquei chocado com aquilo, porque como que você pode ter na internet gente já específica para esse tipo de situação? Isso é muito louco. Eu fiquei realmente muito de viagem assim com o que aconteceu. E isso tá acessível para todo mundo que tem esse tempo sobrando na internet, né? Infelizmente isso tem até orientações para as crianças, que às vezes aparece, as crianças estão lá jogando um joguinho, né, aparentemente ali tranquilo, mas aparece, né, do nada, do nada não, enviado, não sei da onde, né, para que a criança possa ver aquela imagem, aquelas orientações, tudo ali, e tudo, percebe-se que a construção desse material não é nada escrito, é tudo desenhado, porque sabe qual é a faixa etária que vai ver essa imagem, entendeu? Porque é a faixa etária que não lê, é a faixa etária que pode visualizar e ver a imagem e pode, às vezes até por curiosidade. Por isso que é interessante, é importante termos essa aproximação dos nossos filhos, ganhar a confiança deles, estar perto deles, né? Para a gente... E também esses ensinos, a gente precisa trabalhar isso com os nossos... Tem vários vídeos na internet, Nayan, que os pais que nos ouvem nessa tarde, que são vídeos, baixa no Google, vídeos de orientação, quais os riscos da internet, para as crianças de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos, de 6 anos de idade, né? Para pré-adolescentes. Então tem vários vídeos que a gente pode também mostrar para os nossos filhos. Olha, filha, isso acontece. A gente precisa, os pais precisam estar alerta, estar sabendo, estar consciente do que está acontecendo, né? E limitar o uso, mas limitar de uma forma assim, de explicar para eles, olha, tem isso e isso de bom, mas tem isso e isso de ruim também, né? Então nós somos os responsáveis. E às vezes, né, nós como pais, mas a gente fica só preocupado na emoção do nosso filho, mas nós temos que ministrar o espírito dos nossos filhos, falar com eles da maneira como
como sacerdotes mesmo, com pessoas que estamos ali como pais responsáveis, né? E o meu filho, ele precisa realmente aprender comigo. O que eu estou ensinando para o meu filho? Qual o caminho que eu estou discipulando? Quais os valores que eu estou imprimindo na vida do meu filho, né? Isso é muito, muito, muito sério hoje, né? Então a gente pode afirmar que todo esse tempo exposto na internet pode causar esses comportamentos de risco. Agora, como que a gente consegue identificar isso, Márcia? Olha, a gente pode perceber que na adolescência, vamos falar um pouquinho da adolescência aqui, né? Sim. Ela precisa realmente, a gente precisa ter esse cuidado em relação a identificar essas situações, para que a gente tenha uma maneira assertiva de cuidar dos nossos adolescentes, né? A gente pode perceber, principalmente na adolescência, às vezes, talvez esse uso excessivo pode gerar ali um transtorno, uma depressão, e que precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Às vezes ali um cansaço, né? Um constante, um problema de memória, alteração no humor, um choro frequente, né? Muitas vezes alguns adolescentes eles apresentam aqueles sentimentos exagerados de culpa, que leva, infelizmente, a alguns pensamentos suicidas, e ele precisa sentir alguém, precisa que nós, como pais, sejamos ali essa segurança para os nossos filhos. E às vezes a gente fala, né, nas escolas, vamos fazendo palestras, e alguns meninos e alunos dizem o seguinte: mas eu vou falar para o meu pai e minha mãe, eles não acreditam, eles falam que eu estou com frescura, eles não me ouvem, né? Então vão falar com quem? Com quem que eu vou procurar, né? A gente precisa ter esse olhar, esse estar atento, né? Como pai, eu estou chamando hoje a responsabilidade para nós, como pai, não fazer como o primeiro Adão, mas sim como o segundo Adão. Eu falei, não, eu vou correr, eu vou conquistar a confiança do meu filho, eu quero, não estou dizendo, ser amigo do meu filho, não, é que ele seja, que você dá a ele segurança, tá? Que ele sinta seguro perto de você. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa, algumas causas aqui, se a gente for analisar de depressão, né, às vezes a gente conversa com muitos deles e a gente tem percebido nessa reação, sim, algumas situações de fracasso escolar, a necessidade de sucesso e perfeição. E hoje a adolescência ela sofre muito pela ausência do pai, né? Nós já tivemos caso aqui de o adolescente ele ter dificuldade de ter um tratamento, de ter êxito no seu tratamento, porque ele tinha necessidade de aceitação do pai, e o pai nem ligava para ele, e ele precisava dessa aceitação do pai, tá? Às vezes, nós temos crianças aqui que desencadeou em uma situação de perceber alguns comportamentos de risco no início, e depois desencadeou uma situação de depressão na infância, por falta de dar atenção, por falta de carinho, tá? Então, a falta de carinho para a criança, falta de atenção, pode também levar a essa situação aí. Então, é algo que a gente precisa realmente ter esse olhar, essa atenção, esse cuidado dobrado com os nossos filhos, né? Aqui depois a gente vai trabalhar algumas situações aqui. O que nós podemos fazer? Já vamos caminhando para essa situação aí, né, Nayan? Podemos, mas antes da gente entrar nesse assunto aí, nessa última fase da nosso bate-papo, Márcio, eu me atento a um detalhe que isso tem sido muito comum nas famílias, principalmente pais e mães que trabalham fora ou que são empreendedores, que são empresários, comerciantes de alguma forma.
ou que lidam com gente, enfim, eles têm tempo, né, para todo mundo. Quer dizer, tem tempo para todo mundo. Igual você falou lá no início, lembra? Manda mensagem para todo mundo, resolve o problema de todo mundo, né? Tá à disposição de todo mundo. Mas quando é para os filhos, né, existe ali uma dificuldade, existe uma falta de tempo, uma falta de paciência. Esses pais estão cegos de alguma forma, né, Márcia? Isso. Esse amor, né? Até preguei domingo na igreja. Às vezes a gente quer fazer missões confiado no amor que está dentro da gente, né? Mas Jesus foi e disse o seguinte: Jesus não disse assim, vão e deem frutos. Ele disse, permaneçam em mim, que vocês vão dar muito frutos. Permaneçam em mim, permaneçam no meu ensino, permaneçam no meu amor, né? E esse amor vai gerar dentro de nós o amor pelas pessoas, esse amor que vem de Deus, né? Sim. E eu falo que nós como pais, nós precisamos buscar no Senhor, buscar esse amor para dentro da nossa casa, clamar, invocar o nome, invocar a presença de Jesus na nossa casa, na nossa família. Verdade. Muitas situações aí de falta de perdão, né? Tem gerado muita dor, muito sentimento de culpa, muito sentimento dentro das crianças, que eles vão crescendo, à medida que eles vão crescendo, isso também vai crescendo dentro deles. Corações feridos, né? E a gente precisa restaurar isso. E hoje ainda dá tempo, não importa se seu filho se tem 3 anos, se tem 30 anos de idade, busca o Senhor, né? A gente fala assim, sem o amor a Deus, não existe essa restauração. Então chame Deus para dentro da sua casa, clame a presença de Jesus para que possa haver o perdão, para que possa haver essa cura, para que possa haver essa restauração dentro da sua casa, dentro de você, porque a gente só pode dar para o outro aquilo que eu tenho, não é? Sim. E olha, em muitas situações, hoje a gente está vendo aqui, ontem mesmo uma escola aqui em Campo Grande nos convidou para trabalhar sobre luto, que as crianças estão com muita dificuldade, não conseguem aprender nada, porque voltaram a algumas escolas privadas, e não conseguem, as crianças estão longe, mas muitas delas estão vivendo essa situação de luto, de divórcio, muita situação de divórcio aconteceu nesse tempo, mudança de escola, mudança de ritmo, né? Falta de contato com outras crianças, então acabou gerando uma situação muito séria, e as nossas crianças hoje, nossos adolescentes, estão vivendo isso. Violências dentro de casa, porque está todo mundo dentro de casa, violência física, verbal, sexual, abuso em todas as áreas, né? E olha, isso é curado com a presença de Jesus. Amém. Então clame Jesus para morar na sua casa, no seu coração, com a sua família, porque esse porque esse é o Adão, é o segundo Adão, que chamou todo, ele diz, vinde a mim, ele disse, traga os seus fardos até mim. Então, às vezes a gente não podemos fazer como o primeiro Adão, né, Nayan? Né? É culpa de fulano de tal, mas como pais, vamos clamar. Nós somos os sacerdotes dos nossos filhos, os filhos são a herança do Senhor. Nós vamos entregar ao Senhor e cabe a nós a cuidar deles. Filhos é um presente, é maravilhoso. É tão gostoso quando a gente vê os nossos filhos servindo ao Senhor, quando vê nossos filhos assim, olha, obrigado pai e mãe porque vocês me ensinaram isso, né? E às vezes a gente falha com os nossos filhos e a gente fala, filho, nos perdoem, né? Mãe, que isso? Não, nos perdoem, né? Nós falhamos. E sim, hoje eles já são adultos, eles entendem isso e é gostoso de ver isso neles, mãe, né? Mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Meu esposo sempre fala pro filho, te amo, tá, filho? Pai te ama. Ele é maior que o meu esposo, né? Eita. Mas assim, a gente precisa trazer a presença de Jesus e não ficar com aquela síndrome de Adão. Por que eu trabalho? E por que isso? Por que sua mãe que tá aqui? Por que não sei o quê? Mas cada um, o pai e a mãe, tem uma função incrível dentro do lar, que é a primeira igreja, é a primeira escola, o lar é
uma bênção, é um presente que Deus nos dá, os filhos são um presente que Deus nos dá. Então, toda essa situação está gerando tudo isso que a gente viveu aí, antes da pandemia, na pandemia potencializou essa questão de luto, de divórcio, mudança de escola, falta de relacionamento com outras pessoas, com outras crianças. E gera isso no coração das crianças. As crianças estão com o coraçãozinho partido indo para a escola. Né? Às vezes a mãe não está, às vezes o pai não está. Né? E o que vai curar isso aí? Então, é a presença de Jesus. É verdade. Talvez você já deve ter, né, certamente respondido pelo menos uma boa parte da nossa última pergunta, mas identificado aí os problemas, os comportamentos, todas essas situações. Agora, o que os pais devem fazer, né? Qual é a atitude dos pais quanto a todos esses comportamentos? Ou se tem algum pai me ouvindo agora, nos ouvindo agora, e de repente tem passado por tudo isso, tem tempo ainda, Márcia? Dá para recuperar? Dá para agir de forma diferente ainda? Tá em tempo? Fala pra gente. Sim, Nayan, sempre há tempo. Hoje é o tempo. O tempo é hoje, né? E se nós queremos, assim, queremos ter filhos aí felizes, filhos saudáveis, filhos curados, filhos restaurados, resgatar esse relacionamento com os nossos filhos, vamos voltar para o básico, né? Ainda é possível, ainda é possível sim, né? Chame a presença de Deus, de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Muitas famílias, às vezes a gente tem passado algumas orientações e muitas famílias já têm percebido algumas mudanças, algumas melhorias com algumas recomendações. Algumas delas, defina limites na sua casa. Não estou dizendo assim, agora é mãe quem manda aqui sou eu, não sei o que, aquela coisa. Não, mas os seus filhos, eles precisam se sentir seguros. Quando eles entendem que nós estamos no controle, os filhos se sentem seguros. Falam assim, olha, eu sou o pai, eu sou a mãe, nós somos os pais e nós estamos no controle, tá? Lembra da semana passada que nós falamos, né? Os filhos são como navios e os pais são o porto, aquele porto seguro. Então é preciso definir os limites. Às vezes a gente quer oferecer para as crianças o que elas não precisam, mas simplesmente o que elas querem. Eu quero isso aqui. Aí o menino já está chorando porque quer outro brinquedo, a gente já vai dar outro brinquedo para o menino e outro menino, enfim. Você está ensinando o seu filho a sempre estar insatisfeito com o que ele tem no momento. Né? Então é preciso oferecer às crianças esse estilo de vida equilibrado, do que eles precisam e não do que eles querem. Né? Não tenha medo de dizer não para os seus filhos, mas sim o que eles precisam, na verdade não o que eles querem, o que eles precisam. Nós precisamos também ter alimentos nutritivos na hora certa. A gente precisa ter esses horários, sentar à mesa, conversar, sem celulares, sentar, vamos tomar o café da manhã, se não dá para tomar o café, mas pelo menos escolher uma refeição por dia, que você pode sentar com seu filho. Gente, aqui em casa é tão gostoso quando a gente senta, e a gente vai conversando, e vai surgindo as histórias, e vai surgindo isso, e a gente, cada um tem uma novidade para contar, porque cada um foi para um canto trabalhar, né? Sim. E é tão gostoso isso, a gente ouvir, nossa, minha filha está aqui contando a história, né? Esse final de semana eu vou para Dourados, vou pregar na igreja lá, e vou ficar no apartamento com meu filho lá e tal. Então, assim, é gostoso a gente sentar eles, né? A gente tem um cantinho lá de sentar, da mesa e tal. É o tempo que a gente senta e conversa, tá? Então, passe pelo menos 1 hora por dia ali com seu filho ao ar livre, fazendo ali caminhadas, observando as flores, chegando a primavera, né? Os insetos, as aves, enfim, escute o som, né? Ali do vento das árvores, dos passarinhos, seja de manhã, seja no finalzinho da tarde. É interessante a gente ter esse tempo de pôr o pé no chão, né? De pescar. Lembra do Hugh, né? A gente não vai lembrar, eu não me lembro aquilo que eu gastei com meu filho, mas eu lembro o tempo que nós passamos juntos. Então, desfrute desses
de um momento aí com almoço ou janta sem essa tecnologia. Jogue jogos de tabuleiro, né? Ensine seus filhos alguns trabalhos de casa, nas tarefas, conforme a sua idade. Olha, vamos dobrar a sua roupa, agora vamos guardar os brinquedos, pendurar as roupas, colocar a mesa, tirar, né, a alimentação do cachorrinho ou do gatinho, né? Tem ali uma rotina de sono, principalmente quando as crianças estão aí no horário escolar, né? A faculdade também, minha filha está aqui na faculdade, está fazendo psicologia, está estudando, está trabalhando, então eu gosto muito de trabalhar nessa questão desses horários, mesmo ela tendo essa idade. Então ensinar responsabilidades acaba dando para ele condições para que ele possa também aprender, mesmo que se ele errar, mas ele vai aprender, que ele na vida sempre vai ter desafios, sempre vai ter situações, né? Ensine os filhos a esperar, né? Porque na vida a gente vai ter que esperar, né? Ensine seus filhos a orar e fala assim, olha, vamos orar e vamos aguardar a resposta do Senhor. Deus ouve as nossas orações, explica isso. A gente precisa também dar oportunidades de que os nossos filhos tenham tédio, né? E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque se o tempo todo eu vou dar uma ação para ele, que tem imagem, que tem ação, aquela coisa toda, quando ele chega na escola, a professora vai, esse menino vai ter dificuldade, muita dificuldade para escutar o que a professora vai dizer, escutar o que a professora lá do Ministério Infantil vai dizer, enfim, ele vai ter limitações aí, déficit muito grande de atenção, né? Então, estimule as crianças a terem essa imaginação, né? Que quando você contasse uma história, mesmo na hora de dormir, e essa história não precisa ter visão, não precisa ter uma imagem, porque isso o tempo todo, seja ele está na telinha ou na telona, ele está vendo a imagem, né? Sim, ele o tempo todo fica assistindo ali. Então, se a gente contar uma história para nossas crianças, para os nossos filhos, e falar, olha, eu quero que vocês usem a imaginação, a gente tem que estimular isso. Então, evitar essas tecnologias, ter condições para que a gente possa desligar os telefones. Eu sempre falo aqui na EFO, vamos colocar o celular para dormir. Eu posso colocar o celular para dormir, o celular não pode me colocar para dormir, mas eu posso desligar o celular e falar, pronto, agora é só amanhã. Entendeu? Então, desliga os telefones quando as crianças estiverem para a cama, para evitar essa distração. E às vezes não é só as crianças, não, né? Tem que desligar o microfone, o telefone, né? Verdade. Né? Então, ensina as suas crianças a cumprimentar, a dar bom dia. Nossa, hoje a gente percebe, eu tenho uma turma de sobrinhos, mas a gente tem que ficar correndo atrás deles para dar mesa para tia Marcinha aqui e tal, e os outros tios ficam correndo atrás. Então, eu preciso, como pai, ensinar os meus filhos. Olha, os meus filhos sempre chegam na casa dos meus pais, dos avós deles, dos sobrinhos, ou mesmo eles grandão, juntam as mãozinhas lá, benção tio, chega na casa da pessoa, cumprimenta todos, né? E a gente precisa ensinar os nossos filhos a fazerem isso, né? A ter esses modelos de valores. E conecte-se emocionalmente com seu filho. Sorria, abrace, beije, faça cócegas, leia, dance, brinque, rasteje, brinque. Às vezes, vou fazer isso só com o neto. Não, eu faço isso com os meus filhos ainda. Isso é muito bom. Então, coloque o celular para dormir, tenha esse tempo aí, né? Seja o sacerdote do seu filho, fale ao espírito do seu filho, né? Para que realmente vocês possam trazer a presença de Jesus no seu coração, no coração do seu filho. Lá em Deuteronômio, quantas vezes que Deus tem falado isso? E de geração, Deus é um Deus geracional, que vai falando, olha, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, né? E vai falando, né? Ensine, primeiro guarde no seu coração, depois você ensine, depois você escreva, enfim, coloque no seu coração, né? E, por fim, Nayan, o Senhor não sabe o que é desistir. Então não desista do seu filho. Filho, não desista do seu pai. Diante de tudo que nós falamos hoje, talvez soou com você como desafio,
como eu resgatar a confiança do meu filho, como eu resgatar a minha dignidade como pai, mesmo que você tenha errado, falhou. Algum tempo atrás eu escrevi um livro, Pais Obedientes, Filhos Alcançados, e alguns pais vieram e falaram assim, eu errei com meu filho, e agora? Né? E aí eu já estou reescrevendo esse material, trabalhando como fazer, né? E diz, o Senhor não desiste, o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Então se confiar, se cuidar, se seguir ao Senhor, nós veremos que tudo aquilo que nós vivemos no caminho, nas pedras que nós passamos, as situações que nós passamos, eles são obstáculos que não eram para fazer a gente cair, mas que era para ser como degraus para nos ajudar a crescer como pai, como filhos. Eu não me lembro se eu falei semana passada, mas às vezes o pai, a mãe que está me ouvindo agora, enfrenta uma dificuldade muito grande com seus filhos, e às vezes a gente pensa em desistir, pensa em olhar para trás, mas quando a gente olha para trás, a gente percebe que tem alguém seguindo os nossos passos, né? E eu cresci emocionalmente, eu cresci espiritualmente, eu cresci profissionalmente, eu cresci emocionalmente, ouvindo a minha filha dizer, mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual à senhora, né? E isso nos leva a entender que o Senhor não desiste da gente, e Ele coloca essas preciosidades, chamados filhos, do nosso lado, para que a gente tenha condições de olhar para Ele como pai, e eu como filho, olhar, Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, que o Senhor está comigo, o Senhor não vai desistir de mim, nem de mim como filho, nem dos meus filhos. Então, confia, busca essa presença, e você vai conseguir enxergar esses comportamentos, vai conseguir dialogar, vai conseguir mudar tudo isso, e vai viver uma vida aí com uma família restaurada, resgatando todo esse amor que a gente pode ter, que é de um filho. Amém. Né? Glória a Deus. Por mais que de repente você não tenha todas essas atitudes, esses comportamentos, se você passe a ter, e seu filho talvez fale assim, uai, por que você está fazendo isso agora? Por que você está se comportando assim agora? Mas não liga porque ele vai falar não, né, Márcia? Eu continue fazendo. Não! É isso mesmo, Maia, não liga não. Bora pra frente. Continue. Continue. Minha irmã, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, né? Uma aula muito importante, né? Uma ministração muito importante para os pais, para as nossas vidas, enriquece o nosso coração e nos ajuda a deixar os nossos filhos mais perto da gente. Então, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. E até semana que vem. Semana que vem. Já tem o tema da semana que vem, aliás, minha irmã? Sim, já tem o tema. Já tem o tema. Pode dar o spoiler pra gente? Opa! Tá aqui na pastinha aqui com o pastor William já passou pra gente aqui, né? A gente fez aqui Já fizeram um cronograma aí já, né? A gente fez um cronograma. Certo. Aquele pastor e William ele, jeitoso. Cadê o cronograma? Esse pastor William é muito jeitoso. Ele é muito jeitoso. Mas realmente são assuntos realmente muito importantes. A gente precisa estar atento, né, a tudo isso que foi falado aqui nessa tarde. Enquanto a irmã Márcia procura lá, deixa eu só mandar um abraço muito rápido aqui para o Marcos e a Vanessa que estão nos ouvindo, né, tá acompanhando a nossa entrevista. Obrigado, Marcos e Vanessa. E tem também o Valdir, que mandou uma boa tarde aqui para toda a galera. E a Ruth, deixa eu ver, a Ruth acho que é aluna sua. Ela falou que tá... ela é lá de São Paulo, né? Tá curtindo a programação. Mas teve uma aluna que mandou aqui, que falou que estava esperando você entrar no ar. Não lembro se foi... Não lembro, não estou conseguindo achar aqui, mas teve alguém que entrou e falou, tô aguardando a irmã Márcia entrar no ar para mais uma entrevista. Mas a gente agradece todo mundo que nos acompanhou. Achou aí, minha irmã? Opa, a arte de ensinar. A arte de ensinar? A arte de ensinar. Pronto. É isso aí. Nós vamos trabalhar com os pais sobre arte de ensinar, a pedagogia da presença. A gente falou hoje um pouquinho sobre
que um dos grandes desafios hoje é ensinar, né? E principalmente ensinar em relação à educação voltada para os nossos, dentro das nossas casas, né? Então a gente vai entender um pouquinho isso aí sobre arte de ensinar, essa pedagogia dos pais aqui para todos os pais aqui ouvintes da Rede 316. Maravilha, então meu irmão, um abração, que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus nos permitir, tá bom? Amém, né? Um abração também, fica com Deus, fica na paz. Tchau, tchau. E conversamos então com a irmã Márcia Doneda aqui no nosso quadro Entre Pais e Filhos. Assunto bem legal de hoje, tá? Você que acompanhou aí, espero ter aprendido muito, tá? Espero que você tenha aprendido muito. Já comece a colocar em prática com seus filhos aí, beleza? Isso, cai pra dentro. Seus filhos merecem uma atenção, merecem a sua dedicação, seu amor, seu carinho, seu cuidado.